Bom dia, queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vamos lá começar a nossa aula. Como a gente já havia visto, a gente começou a ver as relações trigonométricas, ou seja, começamos a ver a relação em um triângulo e como esse ângulo influencia no triângulo. Vimos umas relações chamadas de seno, cosseno e tangente. Então imagina que eu tenho um triângulo e eu tenho um ângulo de 90 graus, tudo bem, só vale para triângulo reto. Depois a gente aprende a fazer os macetes para outros tipos de triângulos. Mas a princípio seria só para triângulo reto. Então ele fala o seguinte: imagine o triângulo com ângulos retos. Então a gente tem hipotenusa, tem o cateto 1, cateto 2. Então o meu cosseno, no caso aqui de um ângulo, ele vai ser sempre o cateto adjacente, ou seja, se eu estou analisando o θ, é esse lado aqui que eu estou considerando, dividido pela hipotenusa. Seno é o cateto oposto, então se eu estiver analisando o θ, seria o cateto 1 sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. Então, relacionando isso, por exemplo, no seno. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu estiver analisando o θ, ou seja, esse que está colado é o adjacente, esse que está do outro lado é a minha hipotenusa. Então, no meu θ, eu vou ter o cateto oposto sobre a hipotenusa, por isso que é cateto 1 sobre a hipotenusa. No alfa é o contrário, ó. O que está de frente para ele é meu cateto oposto. Então, de frente para o alfa é o cateto 2. O cateto 2 sobre a hipotenusa. No cosseno é o cateto adjacente, então no θ, adjacente é o que está do lado aqui, ó, o ângulo, o que está do lado. Então no θ é o cateto 2 sobre a hipotenusa. No alfa, o que está do lado do alfa é o cateto 1 sobre a hipotenusa. Na tangente é cateto oposto sobre adjacente, ou seja, no θ, o oposto é o que está de frente para ele. Então, ó, 1 sobre 2. E no alfa é o oposto, 2 sobre 1. Tá vendo? Então, através disso, é possível a gente encontrar os ângulos. Ó. Então, vamos imaginar que eu tenha esse cara aqui. Ó. E eu quero calcular o seno, o cosseno e a tangente dele. Então, o seno de θ é o cateto oposto 1 sobre a hipotenusa. Quem vai representar esse oposto? É o 3 e a hipotenusa 5. Então, 3/5. O seno de alfa, ó, cateto oposto, 4 sobre 5. Utilizando agora para o cosseno. Cosseno é o adjacente. Então, ó, θ vai ser o cateto 2 sobre hipotenusa, ou seja, 4 sobre 5. Alfa vai ser o cateto 3 sobre 5. E na tangente, a gente tem ali o cateto oposto sobre o adjacente, né? Para o θ oposto é o 1 e o 2. Então vai ficar 3 dividido por 4. E para o alfa é o cateto 2 dividido pelo cateto 1. 4 dividido por 3. Então aqui alguns exemplozinhos para a gente poder seguir para casa. Então vamos pensar ali, ó, fazer com vocês essas questões. Então, o seno, ele é o cateto oposto, vou botar aqui cateto oposto, dividido pela tangente, pela hipotenusa, certo? Então deixa eu só cateto oposto, vou só simplificar para a gente não ficar ocupando muito espaço. Mas vamos lá, para o alfa, o cateto oposto é o 2 sobre a hipotenusa, ou seja, 12 sobre 15. Então a gente achou o nosso primeiro cara aqui. Então vou botar aqui. Posso simplificar? Posso. 12 sobre 5 dividido por 3 é a mesma coisa que 4/5. E aí, como seria o meu seno? Então, o meu seno ele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa
Cateto oposto do meu θ é 1 sobre hipotenusa, ou seja, aqui é um 9, pode não parecer, mas esse cara aqui é um 9, tudo bem? Sobre 15. Então 9 dividido por 15. Se eu dividir todo mundo por 3, vou ter 3 quintos. Certo? Vamos para o nosso cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente para o alfa é o que está colado aqui, ó. Então, é o 1 pela hipotenusa. Então, 9 sobre 15. Isso a gente viu que é 3 quintos. E o nosso θ também vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, para o θ, o cateto adjacente é o 2 aqui, ó, que está colado. Então, eu vou ter 12 dividido por 15. Se eu for simplificar isso, 4 quintos. Repara que o seno de um é o cosseno do outro. Olha, seno de alfa é igual a cosseno de θ. Conseguiram reparar que a gente sempre vai obter o mesmo valor? Ó. Seno de θ, cosseno de alfa. Olha como é igual. Interessante, né? Então, vamos para a tangente. O que é a tangente? A tangente, ela vai ser o cateto ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá. Cateto oposto, vamos para o alfa aqui, ó, é o 2 dividido pelo cateto 1. Então 12 dividido por 9. Então eu vou ter 12 dividido por 9, eu vou dividir esse cara por 3, vai dar 4 terços. Então agora vamos para o outro. Então, ó, θ, cateto oposto, é o 1 dividido por 2. Então 1 é 9 dividido por 12, vou dividir, né, por 3, vai dar 3 quartos. Então eu obtive os 3 ângulos aqui. O interessante é o que? Para ângulos, qualquer ângulo sempre vou ter o mesmo valor de cateto. Então, tabela do seno, cosseno, tangente. Tá, seno, tangente. Eu acho. Ah, tá. Então, como que funciona? Aqui, ó. Para valores de ângulos tabelados, existe uma tabela. E ela fala o seguinte aqui, ó. Quando eu calculo um ângulo e esse ângulo é 0, o seno vai valer 0, cosseno vai valer 1, tangente vai valer 0. Quando eu tenho 30 graus, esse seno vai valer 1/2, o cosseno raiz de 3 sobre 2, a tangente raiz de 3 sobre 3. Quando eu tiver 45, a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e aqui vai dar 1. Aqui, quando eu tiver 60, eu vou ter raiz de 3 sobre 2, 1/2, raiz de 3. Então, quando eu tiver o seno de 90 é 1, cosseno é 0, tangente não existe, ou infinito. Então, existe até uma musiquinha interessante referente a isso, que o nego fala assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e a raiz no 2 e no 3. Né? Se eu for jogar a raiz de 1, eu vou ter 1. Então eu faço 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boto todo mundo dividido por 2 e jogo a raiz no cara de cima. No caso, a raiz de 1 é 1. Então eu vou obter essa relação. Isso aqui é importante porque digamos que eu tenho que calcular o seno e cosseno
de um triângulo retângulo, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Vamos dizer isso aqui, ó. Perfeito. Então, vamos supor que eu tivesse que calcular esse aqui, ó. Calcule o valor de x. Então, ele vai me dar esse desenho. Então, como que eu vou calcular esse ângulo? Então, vamos pensar primeiro. O ângulo que eu vou analisar é esse cara aqui, ó. Então, eu tenho que saber se eu vou utilizar um seno, um cosseno e uma tangente. Por que eu sei que eu vou ter que utilizar seno, cosseno e tangente? Simples, porque eu estou comparando um ângulo com um dos lados. Sempre que eu comparar um ângulo com um dos lados, eu vou ter exatamente esse processo. Eu vou ter que calcular dessa forma. Tudo bem? Vou ter que utilizar um seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá, vamos pensar. Seno é o cara que ele pega o cateto oposto do outro lado sobre hipotenusa. Quem eu tenho? Se a gente for olhar aqui, para esse ângulo, né, que ele está aqui, esse cara é o nosso cateto adjacente. Esse cara é um cateto oposto. E esse cara é a hipotenusa. Tudo bem? A gente está lidando com alfa. Então, comparado a esses, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Qual deles me relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Ó, cateto oposto por hipotenusa. É o seno, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que o seno de 45, então vou botar aqui, ó, seno de 45 é o cateto oposto, que é o x, dividido pelo 10. Só que aí vem a pergunta, quanto que vale o seno de 45? Porque eu não sei, como que eu vou encontrar esse x? Para isso, se utiliza essa tabela. Olhando na tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que, pela tabela, vou botar aqui no cantinho, ó, o seno, vou até circular aqui, seno de 45 a raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso dizer que é isso aqui, ó, raiz de 2, tá, entendi o que ele fez. Pronto, vai ficar mais fácil. Então, eu posso dizer que a raiz de 2 sobre 2, opa, não, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Então, agora eu consigo achar o meu valor do meu x. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar. Então, ó, vou ter que raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 10, ou seja, eu vou ter que raiz de 2, deixa eu botar aqui, raiz de 2 vezes 10 é igual a 2 vezes x. Então, meu x vale quanto? Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, meu x ele vai ser isso aqui dividido por 2. Posso simplificar. Então, se eu dividir 10 e 2, eu vou obter 5. Então, eu vou obter 5
raiz de 2. Então significa que o x ele vai valer esse tamanho. E se eu quisesse saber esse outro tamanho? Simples, em vez de utilizar o seno, eu utilizo o cosseno. Como 45 ele tem os mesmos ângulos, vai ser igual e vai dar na mesma. Tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha para simplificar? Para conseguir entender? Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma. Aqui, ó. Eu nem vou passar isso como dever de casa, porque como a gente está chegando no final do ano, não vai dar tempo de vocês me entregarem, tudo bem? Mas, de qualquer forma, isso fica como atividade para casa, que não é lá se bem o dever de casa, mas você pode considerar aí que é um dever sem precisar entregar. Então, deixa eu só ajeitar as questões para a gente poder fazer esse exercício. Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples, pela letra A. Então eu quero encontrar o valor de x. Vou até botar no enunciado aqui, ó. Calcule o valor de x. Então a gente pega esse e faz mais um. Então vamos lá. Eu tenho esse ângulo. Então vamos identificar quem é quem primeiro. Fazer igual que a gente fez aqui, ó. Vamos lá? Então eu vou ter, ó, cateto oposto é o que está do outro lado. Concorda comigo? Que nesse cara aqui, ó, o cateto oposto é quem vai estar desse lado. Adjacente é esse. E hipotenusa é esse. Beleza, consegui identificar cada um deles. Agora eu tenho que identificar aonde eu tenho, qual das três relações eu vou utilizar, onde eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Certo? Então, olhando aqui, cateto adjacente e hipotenusa é meu cosseno. Beleza, muito bem. Então, vamos calcular esse cosseno. Cosseno de 30. Cateto adjacente, 16. Dividido pela minha hipotenusa, que é x. Beleza, mas quanto é o meu cosseno de 30? Eu vou vir na minha tabelinha. A minha tabelinha, ela diz o seguinte, ó. Vou até dar uma puxadinha aqui para o lado. Tem que puxar mais um pouquinho. Como é que eu posso fazer assim? Então a minha tabelinha ela está dizendo o seguinte, que o cosseno de 30, então eu vou olhar aqui, ó. Cosseno é essa linha aqui, 30 essa coluna. Os dois vão se encontrar exatamente aqui, ó. Então ele é raiz de 3 sobre 3, tudo bem? Então eu vou ter o seguinte, que cosseno de 30 vai ser igual, deixa eu botar aqui, a raiz de 3 sobre 2. Na verdade nem é sobre 3, sobre 2. Então eu posso igualar esse cara. Então vai ficar, vou multiplicar cruzado, botar aqui, então vai ficar raiz de 3 vezes x. Isso é igual a 16, 2 vezes 16.
2 vezes 16 é 32, né? E a raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então aqui eu vou ter 32 dividido por raiz de 3. Só que a gente aprendeu que sempre quando a gente faz uma divisão não pode ter raiz, né? Embaixo a gente aprendeu a racionalizar. Então, se a gente aprendeu a racionalizar, eu vou ter o seguinte: eu multiplico e divido por raiz de 3. Então vai ficar 32 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Né? Não foi isso que a gente aprendeu? A gente divide pela raiz ali para ela poder entrar ali embaixo. Por quê? Porque raiz de 3 é exatamente quanto? Raiz de 3 ao quadrado é exatamente o próprio 3. Né? Então isso aqui vai me dar 32 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 3 vezes raiz de 3. Estou falando muito 3, né? É o próprio 3. Então, eu vou ter exatamente essa resposta. Esse seria o meu valor de x. Posso deixar ele em decimal, multiplicar? Posso, mas não tem necessidade disso. Né? Se eu fosse fazer na calculadora, olha lá, eu teria 32 vezes raiz... Ah não, que ele vai fazer raiz, né? Então tem que fazer o seguinte: 3 raiz vezes 32 dividido por 3. Então eu daria 18,47 aproximadamente. Tudo bem? Vamos dar para mais um? Vamos, né? Dá para fazer mais um. Então vamos fazer essa letra B, que ele pede o ângulo, né? E aí o resto fica para casa, não precisa entregar, mas fica aí como exercício para entender o conteúdo. Tudo bem? Então vamos ao seguinte, ó. Primeiro passo, identificar, eu estou analisando esse ângulo. Então, quem está próximo é o nosso cateto adjacente, quem está longe é o nosso hipotenusa, quer dizer, quem é o maior é a hipotenusa e o outro cateto oposto. Então vamos lá, esse cara é hipotenusa. Por que ele é hipotenusa? Porque ele é o cara maior, tudo bem? O cateto adjacente, ele sempre vai estar de um lado 90 graus, do outro o ângulo que eu estou querendo analisar. E a hipotenusa, o cateto oposto, sempre vai ter 90 graus e oposto ao que eu quero analisar. Então beleza, agora eu já consegui identificar. Então vamos lá. Qual vai ter? Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual das relações vai me permitir utilizar o cateto oposto e a hipotenusa? A gente viu que é a relação é chamada como seno. Então vamos lá. Nosso seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, ó, aqui eu vou substituir porque o ângulo é y, tudo bem? Cateto oposto é o 13 e aqui é o 26. 13 dividido por 26. Isso aqui eu posso dividir ambos por 13, vai dar meio, concorda comigo? Agora, como que eu faço para achar esse ângulo? Qual é o ângulo em que o seno dele vai dar 1 sobre 2? Simples. Eu vou pegar a minha tabela. Minha tabelinha está aqui. E eu vou comparar e verificar em qual desses caras o seno vai ser 1/2. Então vamos lá. O seno ele pode ser 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Qual deles o seno vai ser meio? Exatamente aqui, ó. Então, para um seno de meio, né, olhando aqui a tabelinha, ó, qual ângulo eu tenho que ter? Eu tenho que ter um ângulo de 30 graus. Perfeito? Então, seno de 30 graus é igual ao seno de y, que é igual a meio.
Logo, se o seno é igual, eu já indico que o ângulo também é igual. Então eu vou ter que y é igual a 30 graus. Perfeito. Olha como é simples. Conseguiram entender mais ou menos a lógica? Ou seja, se ele pedir o ângulo, eu calculo seno, cosseno, a tangente, verifico na minha tabela e pronto. Simples desse jeito. Então, para vocês testarem aí depois, né, como eu falei, fica aí como exercício, mas não precisa entregar, tudo bem? Vou botar lá só como material para não entregar, porque não vai ter tempo hábil para vocês fazerem isso, né? Geralmente eu dou 15 dias é Natal. Então, fica aí pelo menos para vocês treinarem, tá bom? Então, até escrever aqui, ó. Para treinar. Certo, gente? Então, ficamos por aí. Provavelmente vai ser a penúltima aula, né? A gente deve ter aula semana que vem, certo? Só que aí deve ser a nossa última aula do ano. Então, até mais. Verifiquem, tentem fazer. Qualquer dúvida é só chamar. Certo, pessoal? Então, valeu, até a próxima.